Hello guys, tudo bem? Aqui é a Risha da Global Way Idiomas e também da 5W English. E hoje eu queria dar para vocês uma dica sobre a pronúncia do som do ED no final de verbos regulares. Eu sei que quando a gente lê inglês a gente tem vontade de pronunciar cada letra que a gente vê na nossa frente como é no português. Mas inglês, nesse sentido, é diferente. Se você é estudante de inglês, você já percebeu isso, né? Então eu queria dar uma dica para ajudar vocês a saberem quando que a gente pronuncia o som do ED no final dos verbos e que outros sons nós temos. Então eu tenho atrás de mim aqui alguns desses sons que nós temos como final de verbo com ED. O primeiro é o som do id. O segundo é o som do t. E o terceiro é o som do d. Para cada tipo de som, a gente tem uma regrinha que pode ajudar vocês. Eu tenho uma lista aqui bem simplesinha que pode nos ajudar a decifrar quando que nós temos que usar cada um. O primeiro que eu quero mencionar é aquele que a gente pronuncia o som do ED. Com verbos que terminam com D ou com T, nós vamos pronunciar o som do ED. Por exemplo, o verbo start, que é começar. No passado fica started, então a gente acrescenta uma sílaba. Outro verbo é o verbo decide, de decidir. Decide, decided. Legal? Aí os outros dois, o som do T e o som do D, vão depender se nós usamos a nossa voz, as nossas cordas vocais ou não. Então, o primeiro, onde a gente usa o som do T, a gente usa quando o som no final do verbo for um sinal que a gente chama voiceless, ou seja, que nós não utilizamos as nossas cordas vocais. São os sons que a gente faz mais aqui na frente, como, por exemplo, o som do ch, s, f, p. Esses sons. Quando eu uso esses sons, o que sai no final do verbo é um som de T. O verbo watch, de assistir, vai ficar watched. O verbo kiss, de beijar, kissed. O verbo help, ajudar, fica helped. E o verbo laugh, de rir, fica laughed. Entende que nós não usamos as cordas vocais para fazer aquele f, s, ch. Então, nós finalizamos o som do ED com som apenas de T. E nós temos o terceiro exemplo, que é o som do D. E nesse final, onde nós apenas dizemos o D, não usamos o ED, a gente usa quando nós utilizamos as nossas cordas vocais. A gente chama esse som de voiced. Alguns exemplos de verbos que têm esse som no final são som de N, som de M, som de B, som de Z, som de R. Quando a gente tem esse tipo de som, a gente vai pronunciar apenas o D. Então, alguns exemplos aqui. O verbo call, de chamar, call, fica called. O verbo clean, limpar, clean, cleaned. O verbo use, de usar, ele tem um som de Z, então fica used. A gente não fala used, a gente fala used. Então eu espero ter ajudado vocês a estarem cientes desses sons. Prestem atenção na próxima vez que vocês assistirem uma série ou um vídeo no YouTube e falam, ele usou o som de T no final, ele usou o som do D. E aí conta pra gente aqui nos comentários alguns outros verbos. Ou se você tiver qualquer dúvida, nós queremos muito ouvir de você. Coloca aqui embaixo nos comentários e também diz pra nós o que você achou do nosso vídeo, tá bem? Um abraço, pessoal!